Sou um animal do campo, de dia estou a dormir. À noite venho gata, ai depressa vou fugir. Quem sou eu? Good afternoon. Hoje a nossa aula é de História e Geografia. Não precisa do livro hoje. Nós vamos aprender com a história do dinheiro. Sempre existiu dinheiro? Nós vamos estudar isso. Preste atenção nos cenários, nas fotos, no que a professora está falando, os locais, como eram. Bom, vocês vão aprender bastante. Agora, vou lembrar de uma coisa importante, a gincana. Todo alimento, agasalho, o que você doar, vale pontos para gincana, pontos para a equipe. Se você está preparando a casa, está se arrumando, ensaiando, manda também foto, que também vale pontos para a equipe. E nós precisamos ganhar. O Facebook tem que ganhar. Nós precisamos de pontos, então participa. Bom, vamos para a nossa aula. Muito bem, olha esta imagem. Vamos começar a história lá no Homem da Caverna. O Homem da Caverna, ele vivia onde? Nessas pedras, assim, cavernas mesmo. Ou nos morros, ou em pedras, eles viviam dessa maneira. Eles não tinham a casa, não tinha fogão, não tinha nada disso. Não tinha padaria, não tinha loja. Então, para que eles precisavam de dinheiro? Era sempre grupos assim. Eles moravam em grupinhos, numa caverna. Tem aquele ali desenhando na pedra, tá vendo? A arte rupestre tá aqui, ó. Esses dois aqui no chão estão aproveitando o quê? A pele de um animal. Então eles caçavam o animal e aproveitavam tudo, inclusive a pele do animal. Esses tachos que tem aqui era tudo feito de barro, mas essa era a vida deles. Eles não precisavam de dinheiro. Mas, como em todo lugar, até hoje, eles queriam, um queria uma coisa que o outro tinha. Esse aqui tem um belo de um osso e queria uma roupa nova de pele de onça. O que eles fizeram? Trocaram. Eles começaram a trocar. O nome disso é escambo. Escambo é troca de mercadorias, troca de produtos. E o Homem da Caverna já fazia isso. Se um tinha uma carne boa, que acabou de caçar, e o outro não conseguiu, mas tinha lá umas madeiras boas para esquentar, então eles trocavam. Escambo. Começou assim, a troca de mercadorias. Conforme o tempo vai passando, as pessoas vão ficando mais espertas, que elas são inteligentes, então elas aprendem coisas. Elas começam a reparar que existem maneiras de se viver melhores. Então eles descobriram como construir a casinha, o telhado, que se criar galinha produz ovos, se plantar no quintal verduras tem o que comer, árvores que dão frutas, animais que ajudam a carregar um pouco as coisas, ajudam a andar para lá e para cá. E assim foi crescendo. As pessoas foram evoluindo. Só que elas moravam ainda muito longe uma das outras. Cada família também produzia o que precisava, o que dava para produzir. Mas uma casinha era muito, muito longe uma da outra. Agora nós vamos trabalhar com exemplos. Esse aqui é o Seu José. Ele plantava lá no campo dele, na casinha dele, os pés de laranja, as laranjeiras. E também criava galinhas. Então o que ele produzia muito? Tinha muito na casa dele.
muitos ovos, muita carne de frango, muita laranja. Ele também plantava uns legumes e umas verduras. Mas ele tinha vontade de também ter outras coisas. Já no campo do senhor João, tinha gado, que é vacas e bois. Então ele produzia bastante leite e ele plantava batata, tinha plantação de batatas. Então o que tinha muito lá com ele, na casa dele? Muita carne de boi, muito leite, batatas. Ele fazia as farinhas de batata, fazia mingau com batata. Mas só isso? Ele também queria coisas diferentes. O senhor Joaquim, ele plantava milhos e criava ovelhas, carneiros. Então, o que mais tinha lá? Muito milho, farinha de milho, e tinha fubá e também bastante lã para fazer fios de lã. Bastante lã ele tinha, muito, mas ele também queria mais coisas. E um morava tão longe do outro. Mas como é que eles faziam? Escambo. O seu Joaquim, se ele queria um franguinho, ovos, ele pegava lã, pegava milho, que ele tinha bastante, ia lá no seu José e trocava. Se ele queria leite, carne de boi, ele ia lá no seu João, também levando o que ele tinha e trocava. Então, eles viviam trocando de mercadoria, mas era bem longe uma fazenda da outra, uma casa de campo da outra, tudo longe. Não era nada pertinho, tinha que andar bastante. E não tinha carro, tinham que andar a pé. Com o passar do tempo, precisava levar mais mercadorias para poder trocar. E como era muito longe, cansava muito, o peso era muito grande. Mesmo quem tinha animais de carga, não estava mais conseguindo carregar tanta mercadoria. E foi aí que eles tiveram uma ideia. Inventaram a moedinha de metal. Foi o primeiro dinheirinho que apareceu, foram as moedinhas de metal. Então, como é que eles faziam? O seu José precisava de lã. O seu Joaquim era lá longe. Ele não precisava mais carregar um monte de laranja que ele produzia, um monte de ovo para trocar. Ele pegava um saquinho, colocava as moedinhas e ia lá no seu Joaquim para trocar. Então ele pegava a lã e deixava as moedinhas. O seu Joaquim queria comprar batatas lá no seu João. Ele já usava as moedinhas que ele tinha recebido e ia só com o saquinho de moedas para poder trocar pelas batatas. Então ficou bem mais fácil. Não precisava ficar carregando peso para lá e peso para cá. Carregava a moedinha e trocava. A moedinha foi o primeiro dinheirinho que apareceu. Que a gente chama de dinheiro, né? Porque o nome correto é moeda, sabia? Até as notas também a gente chama de moeda. Por causa desse tempo aí que apareceram as moedas. Olha como é fácil. Ele queria uma vaca. Ele não precisou levar uma montoeira de coisa para poder trocar pela vaca. Ele levou o saquinho com moeda, que ficou com o dono da vaca, e ele levou a vaca embora. Então facilitou bastante essa história da moeda.
Sempre tem quem produz mais, quem produz muito, muito mais, quem produz mais ou menos. E o que aconteceu? Foram juntando moedas. Quem tinha mais mercadoria recebia mais moedas. E naquele tempo também existiam ladrões e viviam roubando as moedas dos pobres, dos plantadores. Aí alguém pensou, bom, se não dá para ficar com a moeda em casa, o que a gente pode fazer? Tem que ter um lugar seguro, que a gente possa guardar a moeda e ninguém vai lá para roubar. E foi o que aconteceu. Num lugar bem seguro, protegido, você ia até lá com as suas moedas e trocava por um papelzinho escrito quantas moedas. Se eu tinha 3 moedas, eu ia lá nesse lugar seguro, que hoje a gente chama de banco, e trocava pelo papelzinho. Olha lá, vale 3 moedas. Papelzinho, você entregou 3 moedas, você recebia o papelzinho, vale 3 moedas. Se eu entregasse 10 moedas, vale 10 moedas. Se eu entregasse 100 moedas, o papelzinho estaria escrito, vale 100 moedas. E esse papelzinho aí que mais tarde se transformou em nota, em cédula. Porque também eles começaram a trocar o papel. Então, esse papelzinho passou a ser as notas de hoje, as cédulas de hoje. E assim passou a existir o dinheiro, tá vendo? Que história comprida do dinheiro. Ele não existia sempre. Então, primeiro era escambo, depois moedas. E até hoje, moedas e cédulas, que é o dinheiro que nós usamos. Hoje em dia, tanto a zona rural, que é o campo, como a zona urbana, que é a cidade, se usa muito dinheirinho. Tem lojas, tem padarias, tem farmácias, e só com o dinheiro que a gente consegue comprar. Existe troca? Existe também muito tipo de troca, mas o dinheiro é que manda. É o dinheiro que a gente vai lá e compra as coisinhas, dependendo do dinheiro que a gente tem. E a gente também precisa de proteção. O dinheiro precisa estar seguro. Hoje existem muitos e muitos bancos, em tudo quanto é lugar, para guardar o nosso dinheiro, para ficar protegido. Vocês perceberam que, quando a gente tem educação financeira, que significa saber usar o dinheiro, sempre consegue juntar alguma coisa. Foi porque foi juntando moeda que surgiu a nota. E juntando tudo isso, quem junta as moedas, quem junta as notas, também precisou de um lugar seguro, um só não dava. Então surgiram vários bancos. O que a gente precisa saber? A gente precisa aprender a economizar ou como gastar corretamente o nosso dinheiro. Se hoje você recebeu 5 reais de um primo, de um tio, e você já saiu correndo e gastou com bala, doce, brinquedinho, você ficou sem nada. Agora, se hoje você recebeu 5 reais, viu que não está precisando de nada,
guardou teu dinheirinho, daqui um tempo já vai ter recebido de outro primo, de outro tio, e de repente já vai estar com 50 reais. Então você economizou. Saber gastar não é para comprar alguma coisa que a gente acha bonitinho. Porque o que acontece? Pode quebrar, pode não prestar, aí o dinheiro não valeu para nada. Você gastou o dinheiro e não valeu para nada. Se você esperasse o que você realmente precisa, o que vai ser bom, o que funciona para você gastar seu dinheirinho, você vai economizar muito mais do que comprar toda hora tudo que vê, porque acha bom. Não é assim. A gente tem que pensar. Para gastar dinheiro tem que pensar. Eu preciso de um sapato novo. Tá apertado o sapato? Não serve mais? Eu realmente preciso de um sapato novo. Então o que eu tenho que fazer? Pesquisar um sapato bom, que dá para mim ir para a escola, que não seja tão caro, que eu possa usar para brincar, para pular, usar à vontade. Assim eu não preciso comprar outro e gastar dinheiro tão cedo. Agora, se eu comprar um só porque eu vi que é bonitinho, tá lá na loja, comprei, daqui uns 15 dias já tá todo torto, desgastado, eu vou ter que comprar outro. Então, quando a gente for comprar alguma coisa, tem que pensar bastante se precisa e se é bom mesmo. Se não precisar, a gente deve guardar o dinheiro. Isso é que a gente chama de economia, economizar o dinheiro. Saber usar, saber gastar. E é muito importante também saber guardar o dinheiro. Se você não guarda, nunca você vai ter, porque ele não cresce. Para o dinheiro crescer. Crescer no dinheiro não significa crescer de tamanho, mas sim aumentar o valor. Se eu tiver uma moedinha de R$1, ela vai ser sempre uma moedinha de R$1. Mas se eu começar a guardar, tiver 3, 4, eu vou ter R$4. Cresceu o valor do dinheiro. Então, qual a sua tarefinha? Nós vamos fazer uma economia para sentir como o dinheiro cresce. Você vai fazer um cofrinho com objetos que reutiliza, tá bom? Não é para comprar nada novo, fazer nada novo. Aqui tem alguns exemplos de garrafinha PET, de vidro de maionese, de papelão. Qualquer jeitinho você vai fazer um cofrinho seu do jeito que você quiser. E de hoje até 31 de julho, você vai começar a pôr moeda só nesse cofrinho. Não pode ter nenhuma moeda nele, tá bom? Porque nós vamos fazer experiência. Então, dia 1º você tem 0 de dinheiro dentro do seu cofrinho. No dia 31 de julho, você vai perceber o quanto o seu dinheiro cresceu ou quanto valorizou. Assim você vai perceber. E se você não precisar gastar e começar a repetir essa ação de mês em mês, você vai ver o quanto seu dinheirinho cresce. Isso se chama economia, se chama educação financeira. E a gente tem que aprender desde pequeno, porque a gente precisa de dinheiro o tempo todo e é muito bom sempre ter um dinheirinho guardado para as coisas que podem acontecer ou que precisamos comprar. Nossa aula termina aqui. Goodbye. Stay home.
Até amanhã. Não tem lição de casa, tá bom? Representação do escambo entre portugueses e indígenas. O desenho é raro, mas a cena é típica das primeiras décadas da presença portuguesa no Brasil. Um português, vestido de azul, oferece uma espécie de cálice a um indígena que traz no ombro uma tora de pau-brasil. Ao centro, outros indígenas trabalham no corte e transporte da madeira, usando machados que obtinham no escambo. Note que há vários navios à vela chegando para buscar o pau-brasil. Se você falou rato, você acertou. Parabéns!